Epa, 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 professor Marcos Murakami para mais uma aula especial para você e nós vamos falar aqui do Teorema de Green. Para que serve esse Teorema de Green, professor? Ele vai servir para você calcular a integral de linha ao longo de uma curva fechada aqui, orientada no sentido anti-horário. Nós conseguimos pegar essa minha integral de linha e transformar ela em uma integral dupla. E pelo incrível que pareça, fica muito mais fácil para você calcular. O nosso enunciado do Teorema de Green é o seguinte: seja C uma curva plana simples fechada, contínua por partes, orientada positivamente, e seja R a região delimitada por C. Se P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas sobre uma região aberta que contenha R, então a integral de P dx mais Q dy ao longo dessa curva C será igual à integral dupla da derivada parcial de Q em relação a x menos derivada parcial de P em relação a y, aqui ó, diferencial da área na região R. A gente olha e diz, prof, não entendi nada. Te acalma que eu vou te ajudar. Vamos lá devagar. Primeira situação importante você tem que perceber. Primeiro, a sua região tem que ser uma região fechada, tá? Você tem que ter uma região aqui fechada. Segundo, orientada no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Outra situação, P e Q aqui, ó, que são funções aqui, esse P e Q terão que ser funções contínuas e as suas derivadas parciais devem existirem e são funções contínuas também. Legal? Agora, como é que funciona isso, professor? É bonito, mas eu quero ver como é que eu utilizo isso. Como é que eu consigo transformar realmente uma integral aqui de linha em uma integral aqui dupla e isso vai facilitar realmente? Vamos lá? Me ajuda aqui. Eu quero calcular, por exemplo, aqui a integral de x à terceira y dx mais x dy ao longo da curva C aqui, ó. Esse C aqui é a curva. Ele coloca ao longo do caminho triangular na figura 1, que é essa curva bem aqui. Recorde, se você assistiu às nossas aulas de integral de linha, você pode calcular a integral de linha primeiro nesse caminho C1, depois no caminho C2, depois no terceiro caminho e você soma. Você tem que fazer 3 contas quando você sai através só do conceito de integral de linha. A partir de agora, com o chamado Teorema de Green, você vai precisar fazer apenas uma conta, que é uma integral dupla bem aqui. Evidente que você vai ter que revisar alguns conhecimentos aí de integral dupla, isso faz parte. Mas você consegue transformar uma integral curvilínea em uma integral dupla. Agora é importante a sua região ser fechada e orientada no sentido anti-horário. Vamos lá? Vamos ver como funciona? Você chega bem aqui. Primeiro, você pega essa expressão, você anota aqui, ó. Eu quero calcular a integral de x à terceira y dx mais x dy ao longo da curva C. Então, essa parte bem aqui. O que é que você faz agora? Vai perceber quem é o P e quem é o Q. O P é quem está com dx. Então, esse aqui é o meu P e esse aqui é o meu Q. O que é que diz o nosso teorema? Que eu transformo essa integral de linha em uma integral dupla da seguinte maneira. Você vai fazer aqui ao lado, derivada parcial de Q, derivada parcial. Quem é o Q? É x. Derivada parcial de Q em relação a quem? A x. Dá uma respirada, menos derivada parcial de P, derivada parcial de P, que é x à terceira y, isso aqui, ó, em relação a y, fecha aqui, aí coloque dA, diferencial da área lá. E aqui, ao longo da minha região R, que é essa região que você tem aqui, ó, uma região fechada, você tem uma região R aqui, essa é a nossa região aqui. Então, aqui você coloca o R. Tudo bem até aí? Agora, você vai calcular essas derivadas parciais na calma. Você vai chegar aqui e vai calcular
as derivadas parciais. Bem aqui, derivada parcial de x em relação a x é 1. Então, você coloca 1 aí. Derivada parcial de x à terceira y em relação a y, se é em relação a y, o y é a variável. X à terceira é um número sai, teorema de Namarra, e a derivada de y em relação a y é 1. 1 vezes x à terceira é x à terceira. Agora que está aquela grande sacada, porque se eu tenho uma região aqui, eu tenho que saber se ela é região tipo 1 ou região tipo 2. E aí você pode fazer aquele esquema, olha, prof, essa região aqui eu vou considerar ela região tipo 1. Por que ela é uma região tipo 1? Porque você chega aqui, você pode fixar um valor de x. Quando você fixa um determinado x nesse intervalo de 0 a 1, deixa eu marcar aqui, ó, o x é fixo. Fixo em que sentido? É um x que está no intervalo entre 0 e 1, mas quando você fixa o valor do x, o valor do y varia da função de cima para a função de baixo. Essa função de baixo aqui é o próprio eixo das abscissas, que é uma reta. Esse eixo das abscissas, se você esqueceu, é y igual a 0. É a função y igual a 0. Agora, por que isso é importante para quem não lembra? É porque quando você chega aqui, vai resolver a sua integral dupla, e você olha e diz, olha, é uma região tipo 1, que você fixou o valor do x aqui, na hora de montar, porque esse dA é o diferencial de área. Esse dA é dx vezes dy ou dy vezes dx. Mas, prof, qual é a ordem que eu vou usar? Quando você considera o seu exercício região tipo 1, você fixa o x aqui, ó. Se o x está fixo, lá é o contrário. Se x é fixo, aqui começa em y. dy, dx. Por que isso é fundamental? Porque agora eu vou ter que colocar o intervalo. Como o dx está fora, se o dx está fora, aqui é a variação de x. E o meu x varia de 0 até 1. Então, aqui, ó, vai variar de 0 a 1. E o meu y? Meu y varia da função de baixo para a função de cima. A função de baixo eu já sei, é a função y igual a 0. E a função de cima? Muita gente tem dúvida. Professor, cadê essa função de cima? Você deveria calcular. Primeiro, isso aqui é um segmento de reta. Você pode sair por aqui, ó. A função, quando é uma reta, uma função do primeiro grau, ela tem esse formato, gente. AX mais B. Esse B, se você esqueceu, é aonde a sua reta, no caso aqui o segmento, toca o eixo Y, que no caso é a origem. Então, esse B aqui vale 0. Então, está faltando eu obter, sabe o que apenas? O valor do A. Mas o A é chamado de coeficiente angular da sua reta. E esse A aqui, você pode sair pela tangente. Tem um triângulo aqui, fera. Olha lá, tem um triângulo. E você tem um cateto oposto, porque aqui, ó, 1 e 2, esse ponto em 2 quer dizer que o x é 1, o y é 2. Então, esse cateto oposto aqui é 2 e esse adjacente é 1. Então, esse meu A, ele é a tangente desse ângulo, cateto oposto pelo cateto adjacente. E aí você acha 2 dividido por 1, vai ser 2, está aqui a sua função, ó, 2x. Tem outras maneiras de você obter essa função aqui, mas nesse exercício aí você tinha que perceber na hora que é necessário ter essa função aqui de cima. Por que, professor, eu tenho que ter essa função de cima? Por causa disso aqui, ó. O meu y varia da função de baixo, y igual a 0, para a função de cima, que é y igual a 2x. Então, aqui você coloca 2x. E agora, você transformou a sua integral aqui de linha em uma integral dupla. Agora sim você vai resolver. Então, é isso que você tem que recordar, montar direitinho o teorema de Green e na hora, quando for resolver, perceber se é região tipo 1 ou tipo 2. Em verdade, eu vos digo que essa questão ela é tanto região tipo 1 quanto tipo 2. Legal? Eu só tive que resolver por um dos modos. Eu escolhi aqui fixar o valor de x, dá na mão. Ah, se eu fizer da outra maneira, vai dar certo, não vai mudar nada. Vamos agora resolver essa integral interna. Sempre é assim, ó. São duas integrais. Eu vou resolver essa bem aqui.
Deixa eu começar logo aqui, ó. Eu quero calcular essa integral aqui de 1 menos x à terceira dy, variando aqui o y de 0 a 2x. Não esqueça de colocar a primitiva. É uma integral em relação a y. A integral de 1 é y e de x à terceira é x à terceira y. Então, cuidado aqui na hora quando for calcular a sua primitiva. Aqui é em relação a y. Então, de 1 será y, x à terceira é um número, sai, integral de 1 é apenas y. Onde esse y aqui está variando. De quem, prof? De 0 a 2x. Agora você vai substituir no lugar do y o 2x e o 0. E aí você vai ter assim, ó, no lugar aqui coloque 2x menos x à terceira vezes 2x. Quando você jogar 0, no lugar do y vai desaparecer, então não há necessidade. Só se você, não, professor, coloque aí, tudo bem, vou colocar aqui, mas não há necessidade não. 0 menos x à terceira vezes 0, a nossa amizade permite isso aí. Aqui, ó, zerote, e aqui você tem 2x menos 2x elevado à quarta, é a primeira parte. Agora eu vou deixar você anotar aqui rapidola, vou sair da frente, vai ficar limpo para você bater aquela foto aí e marcar a gente aí nas redes sociais. Agora, logo após, o que eu vou fazer? Vou calcular essa minha integral aqui no intervalo de 0 a 1. Ou melhor, congela o vídeo, tenta fazer e depois você acompanha, legal? Te espero, rapidola! Vamos ver lá se você mandou bem. Você vai calcular agora a integral desse resultado aqui, ó, 2x menos 2x à quarta, agora aqui dx, onde o x varia de 0 até o número 1. Você coloca a primitiva de 2x, vai ser x à segunda. Ah, professor, não é 2x à segunda sobre 2? Sim, você cancela 2 com 2, dá boa, deu certinho aí. Aqui, 2x à quinta dividido por 5. Aqui, qual é o intervalo que você vai colocar aqui? Ah, prof, de 0 a 1. O que é que você faz? Substitui o máximo menos o mínimo. Então, você vai jogar aqui no lugar do x o número 1. Vai ficar 2 vezes 1 elevado à quinta sobre 1. Quando jogar o 0, zerou todo mundo. Então, aqui 1 à segunda é 1, menos 1 à quinta vai dar 1 vezes 2 é 2, dividido por 5. 5 vezes 1 é 5, menos 2, eu fiz rapidola, percebeu, né? Conserva o denominador, você multiplica e depois aqui subtrai. 5 vezes 1, 5, menos 2, vai dar aqui 3, dividido por 5. Aqui está a sua resposta e é assim que você utiliza o teorema de Green. Professor, quero fazer outra questão. Então, dá uma notada que eu já volto com a segunda questão. Vamos calcular agora essa integral aqui, ó, de y à segunda dx mais x à segunda dy ao longo dessa curva C, que é essa curva aqui, ó, fechada, orientada aqui no sentido anti-horário, tá tudo perfeito. Quando aparecer essa simbologia aqui, é normal, tem professores que utilizam, autores de livro, quando você tem uma curva fechada e vai calcular sua integral de linha, aí eles colocam essa simbologia assim. Mudou alguma coisa? Não, mesma coisa, vamos continuar. Então, a integral que eu quero é de y à segunda dx mais x à segunda dy ao longo da curva C. Primeiro, você sabe que tem que perceber quem é o P e quem é o Q. P, quem acompanha dx. Opa, esse aqui é o P. Quem acompanha o dy é o Q. Aí você vai transformar essa integral aqui em uma integral dupla, na manha. Como é que você faz? Monta aqui, ó,
derivada parcial de Q, ó, esse é o Q, x à segunda em relação a x, menos, coloque menos aqui, derivada parcial de P, esse é o P aqui, ó, em relação a y. Aí você fecha aqui, coloque o dA na região R que eu tenho aqui, ó. Tudo bem? Vamos calcular agora essas derivadas parciais. Aí você coloca integral, bem aqui a integral. Quem é a derivada parcial de x à segunda em relação a x? Esse aqui vai dar 2x. Quem é a derivada parcial de y à segunda em relação a y? 2y. Aí você coloca aqui o nosso dA. Agora vem a história. O nosso dA, você sabe que ele é dx vezes dy ou dy vezes dx. Qual eu vou colocar aqui, já que eu tenho uma região que não é obrigatoriamente retangular, não é retangular. E aí entra aquele esquema que você estudou, região tipo 1, região tipo 2. E você pode resolver aqui considerando a sua questão uma região tipo 1, como eu fiz na questão passada. Quando você fixa um valor de x, você pega um x aqui, ó, vai variar aqui o y da função de cima para a função de baixo. Quando você pega um x fixo, nunca esqueça isso, ó. Quando x você fixa, lógico que esse x está no intervalo de 0 a 1, é importante. Porque quando você tem essa ideia de dizer, olha, o x é fixo, mas ao escolher um x, o meu y varia da função de cima para a função de baixo, você sabe, x fixo, aqui começa em dy, depois vem o dx. E aí você coloca logo o intervalo de fora, porque o x varia de 0 a 1. X varia de 0 a 1. E o meu y? O meu y varia da função de baixo para a função de cima. A de cima está na boa, porque a de cima é constante. Se é constante, quer dizer que o y aqui sempre é 2. O y aqui é constante. E qual é a função agora de baixo? Olha, você tem esse segmento de reta, você pode fazer da mesma maneira que eu fiz a passada. Você faz assim, ó, y é ax mais b. Esse b é o toque no eixo y, toca na origem. Então, esse b aqui, ó, vale 0. E para achar o a, sai pela tangente, porque o a, que é o coeficiente angular, é a tangente desse ângulo. Existe um ângulo aqui, ó. Aqui você tem um cateto oposto, que é 2. O adjacente, que é 1, 2 dividido por 1, vai dar 2. Você tem aqui, ó, 2x, e aí você se deu bem. Você já sabe qual é a sua função aqui, e você coloca ela aqui, ó, 2x. Então, é muito importante essa passagem aqui, quando você for transformar para a sua integral dupla, e na hora de colocar o intervalo, você não pode errar isso, tá bom? Então, cuidado com isso aí, para você não esquecer. Eu vou até deixar um link aqui, você pega aqui um link para fazer uma revisão dessa aula aqui, essa história de região tipo 1, tipo 2, que sempre você tem que dominar. Agora, vamos aqui. O que é que você faz para resolver? Começa da de dentro para fora, né? De dentro para de fora. Você vai fazer assim, ó. Primeiro pega essa aqui, deixa eu marcar aqui para ficar bonitinha. Vou resolver essa aqui primeiro. Então, você pega aqui, ó, e vai calcular aqui a sua integral. Coloque aqui, ó. Integral de quem? De 2x menos 2y dy, onde o y varia de 2x a 2. Você vai colocar a primitiva em relação a y. De 2x é 2xy. De 2y é y ao quadrado em relação a y. Aqui seria 2y na segunda por 2, cancela 2 com 2, está aqui. Aí, variando aqui de 2x até o número 2. O que é que você faz agora? Substitui o valor máximo menos o mínimo. Vai jogar bem aqui no lugar do y, aqui é o y, vai jogar o número 2, vai ficar assim, 2x vezes 2 menos 2 a segunda, menos, abre parênteses. Agora, vai jogar 2x no lugar do y. 2x vezes o valor do y, que é 2x, menos, aqui entre parênteses, 2x elevado à segunda. Aqui você tem
2 vezes 2, 4x, menos 2 a segunda, 4. Aqui vai dar 2 vezes 2, vai dar 4x a segunda, menos com mais é menos 4x a segunda. E aqui tem um menos com menos, vai dar mais, 2 a segunda, 4, e x elevado à segunda. Opa, opa, aqui dá uma pachacada, ó, são opostos. Primeira parte você tem aqui, ó, 4x menos 4. Agora, dá uma notada que a gente vem para a segunda parte, que é a parte mais fácil. Eu vou calcular a integral dessa função aqui, na variação aqui, ó, de 0 a 1 para x. Então, dá uma notada aqui que eu já volto. Agora você vai calcular aqui, ó, a sua integral definida de 4x menos 4, coloque aqui, ó, dx, onde o meu x varia de 0 até o número 1, x varia de 0 a 1. Aqui você coloca a primitiva de 4x, que seria 4x a segunda dividido por 2, de 4 é 4x, e não esqueça da variação aqui de 0 até o número 1. Agora você vai substituir o máximo menos o mínimo. Aqui você pode dividir 4 por 2, vai dar 2, e aí vai ficar assim, ó, 2 vezes, aí no lugar do x coloque 1, 1 a segunda menos 4 vezes 1, e depois jogo 0. Vai zerar, mas eu vou colocar aqui pela nossa amizade. Agora sim, ó, aqui, ó, zerote, zerou aqui, e você tem o quê? 1 a segunda é 1. Aqui, ó, 4 vezes 1 é 4, então vou ter 2 menos 4, 2 menos 4, você vai ter o resultado aqui, menos 2, e dessa maneira aqui você gabaritou a sua questão. Quer saber mais sobre cálculo? Sempre acompanhe aqui o seu canal Matemática Rapidola. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.